a gente escolheu para esse momento falar um pouquinho sobre as origens do distributismo. E aí, como o tempo é curto e eu tendo a falar muito, que eu gosto muito de falar, eu vou pedir licença para vocês para eu usar um pouquinho mais o texto. Não é falta de preparação, eu realmente pedi para vocês sobre o tema para produzir essa palestra, mas eu vou ficar um pouquinho mais preso aqui para me ater ao tema. E também queria propor a vocês o seguinte: eu pretendo falar um pouco menos, apresentar de modo um pouco mais rápido, um pouco de slides, e a gente vai introduzir bem o tema, vai aprofundar um pouquinho a temática da origem, mas aí no final as perguntas serão essenciais, né? Que a gente separou um bom tempo para pergunta, porque é um tema desconhecido, é um tema que levanta muitas dúvidas, e geralmente em todas as apresentações as perguntas são as partes mais ricas, né? O tempo que a gente abre para o questionamento costuma ser bem rico, assim. Então, distributismo para mim é um tema querido, mas quando eu penso no distributismo eu lembro muito da figura de Santo Agostinho sobre o tempo, né? Porque eu sei bastante sobre distributismo, até me perguntaram o que é distributismo. Eu esqueço o que é distributismo, eu preciso lembrar o que é distributismo, como é que eu vou esquematizar. Então, foi um desafio, sobretudo pelo tempo, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo vários rostos conhecidos da Sociedade Chester. E é um prazer estar aqui nessa casa também, que é tão tradicional, na Centro Frontal, que abrigou por bastante tempo a presença do Alceu, que é um grande distributista brasileiro, também do nosso comunidade de São Figueiredo, e agora o grande Carlos Frederico. Então, inicialmente, eu agradeço à Sociedade Chester pelo convite, e agradeço inicialmente ao Centro por ter oferecido o espaço e nos acolhido de uma ação legal. Não dá para a gente falar sobre o distributismo sem falar sobre o Chesterton e Belloc. O distributismo é o Chesterton e o Belloc, assim, um é o principal propagador das ideias, que é o Chesterton, e o outro é o formulador. E o distributismo também é pouco conhecido, então acho que um bom início seria a gente apresentar os dois, né? Apresentar o elefante da sala. E aí, sem piada com o elefante, tá? Não foi proposital, mas vamos começar falando um pouquinho do Chesterton. O Chesterton é uma figura mais conhecida já pelo trabalho da Sociedade Chesterton no Brasil. Ele nasceu em Londres em 1874, foi jornalista. Ele iniciou o curso de artes, porém não concluiu, ele não tem formação acadêmica. Ele saiu porque ele falou que o curso de artes lá no lugar onde ele se matriculou estava repleto de canalha, então não dava para ele. Foi jornalista, escritor, conferencista. Foi o presidente vitalício da Liga Distributista, que era uma forma uma forma orgânica, né, desse movimento que seguiu o distributismo, e também foi gestor durante toda a vida dele em relação a J.K. Wick, que é o principal meio de propagação das ideias distributistas. O outro menos conhecido, e aí a gente precisa de uma sociedade Hilary Belloc no Brasil para resolver esse problema, é o Hilary Belloc. Ele nasceu em 1870 em Paris, mas logo ele se mudou para a Inglaterra. Um fato curioso sobre o Belloc é que ele é filho da Elizabeth Belloc, que foi uma grande feminista inglesa. E ela era meio diferente das feministas que a gente conhece hoje em dia, sobretudo porque ela defendia as ideias de feminismo quando realmente precisavam ser defendidas, né? Que é no momento onde a mulher estava subjugada, e ela não comprou tanto a ideologia, mas ela foi em direção à mulher mesmo, tanto que ela se converteu pelo trabalho social que ela viu as freiras fazendo, né? Ela se converteu ao catolicismo. O pai do Belloc era francês, a mãe dele inglesa. Ela se apaixonou pelo pai dele, foi morar na França para casar com ele. O pai do Belloc viveu apenas 5 anos depois desse casamento. Então, quando ele faleceu, ela voltou para a Inglaterra e trouxe o Belloc junto. Ele veio morar na Inglaterra ainda criança. Ele graduou em História em Oxford, foi também um escritor político e é comumente conhecido como um formulador das ideias distributistas, né? Muito pelo livro O Estado Servil, né? O Servil State, que ele publicou em 1903. O Belloc tem esse rostinho simpático aí, mas ele era realmente reconhecido como uma pessoa ressentida, assim, ele era um cara meio rabugento. E é até uma posição legal que o Joseph Peirce faz nesse livro aqui, que o Chesterton era um cara super animado, né? Quando ele ia debater, ele debatia cantando e dançando, enquanto o Belloc, ele primeiro assassinava todo mundo e depois ele dançava a vitória dele, né, nos debates. E aí, o que é distributivo? O distributivo é uma teoria econômica ou um
uma disposição, né, um modo de pensar a economia. Eu acho sistema um termo não apropriado, porque não foi uma formulação sistemática, né? Mas ele é uma maneira de pensar a economia que se caracteriza sobretudo pela defesa da pequena propriedade. E aí os distributistas, eles defendem a pequena propriedade porque numa ótica já da doutrina social da igreja, já atomista, eles acreditam que a propriedade privada, que é um direito natural do homem, ela é uma condição para que a pessoa consiga exercer a liberdade, né? Para que ela consiga se desenvolver. E aí o distributismo, ele vai defender esses princípios, sobretudo baseado no que o Daniel Sada, que é um estudioso do distributismo espanhol, classifica como uma autêntica antropologia social, que é pensar a economia a partir do homem comum, sem abstrações, né, gente? Porque na área da filosofia, da sociologia, da antropologia, sobretudo, os estudos costumam partir de abstrações, né? E aí o Chesterton, o Bell e até o próprio São Tomás, eles pensam a partir do homem, né? Um realismo antropológico. E aí quando eles olham para o homem, eles estão pensando que, tipo assim, o homem ele tem a necessidade de se desenvolver. A felicidade é o bem final da vida social. E para se desenvolver, para chegar à plenitude, para ser feliz, o homem ele precisa ter o direito de fazer escolha. Porque quem se desenvolve sem poder exercer a liberdade, né? Quem se desenvolve sem poder escolher. Só que no ambiente que eles estão vivendo lá na Inglaterra, no final do século XIX, início do século XX, eles acreditam que a propriedade, a falta da propriedade, a concentração da propriedade, ela está sendo um impasse para que o homem exerça a liberdade dele. Por quê? O homem que ele não tem a propriedade, ele não consegue nem subsistir, né? Ele depende de outro homem, ele depende de um acesso aos meios de produção de outro homem para ele conseguir salário. E sem salário, infelizmente, ele morre de fome, né? Você não tem nessa época lei trabalhista, por exemplo, pelo menos não tanto quanto a gente tem hoje. E para eles a propriedade básica do meio de produção, distribuída de forma pequena, né, uma economia basicamente familiar, é a condição para a liberdade do homem, porque só podendo subsistir, o homem subsistir por si, só tendo a capacidade de produzir os seus bens, o homem ele pode ter a liberdade de escolha. E aí eu trouxe um recorte, esse recorte é da J.K. Weekly, é do primeiro número, e ele traz aqui o lema da Liga Distributista, que é pela restauração da liberdade por meio da distribuição da propriedade, né? Que acaba exemplificando bem o que é o distributivismo em si. E aí, ainda no que é o distributivismo, eu trouxe essa questão aqui que está no serviço texto do Belloc, que a partir dos termos reconhecidos como marxistas, mas na verdade são termos que estão ali no debate público inglês da época, né? Marx se apropriou deles, a teoria marxista se apropriou deles depois, mas são termos que estão ali no debate público inglês, que são os fatores de produção, né? O trabalho, o capital e a terra. E o que o Belloc, e aí quando eu falo Belloc nesse primeiro momento, eu estou falando dos distributistas de maneira geral, por quê? A J.K. Weekly ela só vai surgir como meio de propagação das ideias distributistas, e também a Liga Distributista lá no meio da década de 1920, então desde 1913 até esse período, tudo que é distributismo está ligado a esse livro do Belloc. Tem um texto do Titer, que foi o editor foi um dos editores da J.K. Weekly por muito tempo, que ele fala que eles não sentiam a necessidade de estar tocando sempre nos assuntos do distributismo nesse período, porque o Belloc já tinha falado tudo em 1913. Então, para a gente falar das origens do distributismo, eu vou usar sobretudo esse livro do Belloc, e o Chesterton está em comum acordo com essas ideias. Tá? Tem algumas especificidades que eu vou citar ao longo da palestra, mas de maneira geral ele está em torno dessas ideias aí. E aí o Belloc ele faz a apropriação desses termos também, para ele expor a teoria dele, e ele vai dizer que para o homem produzir riqueza, ele precisa de terra, né, que é o meio ao qual ele vai transformar para produzir riqueza, e aí nesse conceito ele já coloca as ferramentas, já coloca tudo ali que está ligado à terra, né, ferramenta, bem de produção. No capital, ele vai colocar tanto capital de investimento quanto capital de giro, o capital que você precisa entre uma produção e outra para se manter o negócio ativo. E o trabalho é a força humana que você desempenha na produção da riqueza.
Aí o Belo que ele faz uma oposiçãozinha aí do Marx, que a questão é o seguinte, ele vai dizer que os meios de produção não são esses três são fatores. Meio de produção é terra e capital, porque trabalho todo mundo tem. Então quando ele vai dizer que o homem ele é desprovido dos meios de produção, ele está dizendo que esse homem ele só tem trabalho, ele não tem terra e ele não tem capital. E ele só vai conseguir produzir riqueza quando um homem que tem terra e capital permitir o acesso dele à terra e capital. Isso aí já é uma oposição importante para o pensamento do Marx. E aí, como é que esse homem, e tipo assim, uma oposição que ele faz é em relação à Idade Média, né? Na Idade Média, por exemplo, você também tinha um possuidor da terra ali, dos meios de produção de maneira geral. Você não tem o capital monetário tão difundido, mas você tem um proprietário ali dos meios de produção e você tem um homem que só tem trabalho com o servo. Mas aí o negócio é o seguinte, na Idade Média, quando o senhor ele permite ao servo ter acesso aos meios de produção, ele praticamente arrenda o terreno. O lucro, um possível lucro, fica para o servo. E o cara que ganha o salário fixo. Agora, no sistema capitalista, que o Belo está vivendo lá na Inglaterra, não. O homem ele permite o acesso ao capital e à terra, só que o lucro é do senhor. Então, essa pessoa que só tem o trabalho, ela só vai receber riqueza em forma de salário. E esses salários, e essa é uma grande crítica que o distributivo faz tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, esses salários eles não permitem, pelo menos a regra, né, não permite que esse cara que só possui o trabalho, num tempo hábil, se torne proprietário dos meios de produção. O salário é meramente subsistência. Então, por isso que ele vai enxergar uma relação servil nesse quesito. E aí ele vai dizer que um Estado servil é todo Estado que tem uma legislação positiva que obriga um homem a produzir para outro homem durante todo o período da sua vida. Uma legislação positiva que obriga um homem a trabalhar por outro em troca de subsistência. Esse é o conceito de Estado servil dele. E aí, ainda nessa formulação da terra do capital de trabalho, a solução socialista, para ela, é o quê? O homem ele não tem terra, ele não tem capital, ele só tem trabalho, estatiza os meios de produção e divide de modo igualitário a riqueza. Só que isso não muda, né? Não torna o homem proprietário. Ele também não fica capaz de fazer as escolhas dele, ele não se desenvolve. Os distributistas vão falar, inclusive, isso em 1913, antes da Revolução Russa. Eles não acreditam que vai acontecer uma revolução aos moldes do que os socialistas estão propondo. Ele vai falar que se os socialistas conseguirem com sucesso estatizar os meios de produção, e aí seja por meio do confisco, ou seja por meio da compra dos meios de produção, se conseguir, a relação vai ser muito pouco diferente da relação capitalista. Esse cara vai continuar ganhando salário. A diferença vai ser que ele antes trabalhava para um capitalista que ele também não conhecia, era uma figura abstrata, e agora ele vai trabalhar para um Estado, que é uma minoria ainda menor e que detém mais poder, né? Porque além de deter o poder financeiro, ele detém o poder político, né? Sendo assim, se o problema é a concentração de riqueza e a solução distributista só pode ser a desconcentração da propriedade e a justa distribuição não da riqueza, mas dos meios de produção. E aí a gente tem uma primeira oposição uma especificidade do pensamento do Chesterton e do pensamento do Belo, que é o seguinte: quando o Chesterton, no texto dele, está falando de distribuição da propriedade, ele está falando quase sempre da casa. E aí, ele está pensando em economia familiar, ele está pensando numa empresa que funciona domesticamente. Mas você vai perceber que os termos, os conceitos que ele usa, são muito mais ligados à casa. Ele vai dizer, por exemplo, que o tamanho da propriedade, isso é uma figura de linguagem, tá? Não é uma regra, não. Que o tamanho da propriedade, ele deve ser medido a partir da mesa de jantar, porque a mesa de jantar é o centro da casa, onde todo mundo se reúne. Então, se a mesa for grande, essa casa tem muita gente, precisa de uma propriedade maior, para dar sustento para a família toda, né? Quando o Belo que vai falar dos meios de produção, ele também está pensando numa economia familiar, mas ele já está pensando numa economia industrial de pequenas propriedades.
Então, para o Belloc, o termo meio de produção está mais próximo do meio de produção marxista. Até porque o Belloc ele é um pensador acadêmico, né? Ele estudou história e ele é um cara menos romântico, né? Ele é um cara mais rude. Então, quando ele está falando de meio de produção, é meio de produção de riqueza mesmo. Tipo, a empresa familiar, mais do que a casa, no sentido do Belloc. Mas agora, entrando um pouquinho nas origens do distributismo, a gente sempre ouve falar que o distributismo é uma teoria baseada na doutrina social da igreja, e de fato é. A gente vai falar disso, a Rerum Novarum foi um documento importantíssimo aí para o surgimento do distributismo. Mas a Rerum Novarum também é fruto de um ambiente específico, e aí a gente não consegue entender o distributismo se a gente não entender esse ambiente de onde surge a Rerum Novarum. E aí acontece o seguinte: entre o início da Revolução Industrial, que demorou um tempo para pegar, a história se dá em processos, né? As coisas não acontecem de uma data para outra. Entre o início da Revolução Industrial e esse processo de industrialização, a Inglaterra foi o país que mais sentiu assim, a questão do aumento da desigualdade. É até interessante pensar que o Tocqueville, por exemplo, que não é um autor distributista, ele morre antes do Chesterton Bell, que nasceu, por exemplo. O Tocqueville, lá em 1830, ele vai escrever um texto que chama Ensaio sobre a Desigualdade. Não, Ensaio sobre a Pobreza. Esse texto foi publicado aqui no Brasil pelo Instituto Liberal, um texto bem curtinho, assim. Tem até no portal conservador na internet, tem esse texto aberto. E esse texto é bem interessante porque o Tocqueville está falando justamente do aumento da desigualdade que tem os países que começam a se industrializar. E aí ele vai falar que onde a economia é familiar e a economia é agrária, você tem pobreza, no sentido que você não tem tanta produção de riqueza, mas você não tem desigualdade, você não tem mendigo na rua, por exemplo. Enquanto na Inglaterra é um país cheio de luxo e, tipo, em cada esquina tem 5, 6 mendigos, assim. Então ele está falando do aumento da desigualdade, que é o que vai gerar essa questão social. Então, entre o início da Revolução Industrial e a época que os pensadores distributistas estão falando, isso só vai perder um pouco de foco na Segunda Guerra Mundial, assim, porque a Rússia ela é meio fruto desse movimento da questão social, assim. Esse aumento da desigualdade começa a gerar um monte de movimento social, assim. Os socialistas, eles ganham voz, você tem os movimentos sociais cristãos, porque a igreja está vendo aquele monte de gente passando perrengue, ela não fica de braço cruzado, nem a católica, nem a protestante na Inglaterra. E aí, dessa questão social, surge um movimento cristão, que é bem interessante, que é esse movimento de Oxford, que foi um movimento, claro, social, mas ele também foi um movimento espiritual. Mas o que eles estão tentando fazer, esse movimento de Oxford ele surge na High Church, que é a parte da igreja anglicana que é mais próxima da igreja católica. O que esses caras estão querendo nesse movimento é apresentar a High Church como uma igreja descendente de Cristo, descendente dos apóstolos. E aí, dentre os movimentos deles, tem tipo, a aceitação dos textos da patrística, você tem processo de aceitação da comunhão dos santos, os caras estão caminhando para ficar bem próximos da igreja católica mesmo. E esse movimento de Oxford, ele faz muita imposição nessa questão do social, né? Ele começa a fundar sindicato, e aí nessa questão do social você tem anglicanos e você tem católicos participando também, porque você tem pessoas que rompem com o movimento anglicano, viram católicos, mas continuam fazendo parte de Oxford desse movimento. E uma dessas figuras, até para exemplificar, é esse cardeal Edward Manning aí. O Manning ele é uma figura bem curiosa, porque ele era um cardeal anglicano e ele foi casado, tinha uma vida protestante. Só que ele era um cara muito do estudo, assim, ele dava aula em Oxford. E aí, em determinado momento, ele rompe com a igreja anglicana, só que ele já é um cara muito conhecido na Inglaterra por esses movimentos sociais. E a esposa dele morre nessa época também, ele vira celibatário, e aí ele se converte ao catolicismo, e ele ganha um reconhecimento dentro da igreja católica muito grande, assim. Não porque ele era uma figura famosa, mas porque ele produzia muita obra importante, assim. Ele é um dos pais do movimento educacional inglês, assim, a partir da doutrina social da igreja. Ele é uma figura bem relevante. E aí esse Edward Manning, ele foi muito importante na conversão da mãe do Belloc ao catolicismo, e ele deu aula em Oxford na época que o Belloc estava estudando em Oxford. E o Belloc ele tem acesso a
a esses movimentos, ele se torna um militante da causa cristã nesse momento. Só que mais do que isso, esse meme ele vira padre, vira bispo, vira arcebispo e aí aquela catedral de Westminster, que é super conhecida porque ela é super bonita, ela data do arcebispado dele. E também esse movimento de educação cristã também, ele revolucionou a educação cristã na Inglaterra, também é do arcebispado dele. E aí ele vira cardeal. E aí, quando ele vira cardeal, ele participa do concílio que elege o Papa Leão XIII, ele é muito amigo do Leão XIII, e ele é um dos principais cardeais que contribuem para a Rerum Novarum. Ele é um dos caras que mais escrevem na encíclica onde a igreja se posiciona socialmente. Esse cara teve muita influência sobre o Belloc, esse é o ponto, e também indiretamente sobre o Chesterton, né? Porque ele gera o movimento no qual o Chesterton vai estar inserido ali no cristianismo social. E outra questão que é bem importante, além da Rerum Novarum, é essa encíclica A Aeternis Patris, que é uma encíclica do Papa Leão XIII também de 1879. E essa encíclica ela é pouquíssimo conhecida, mas ela revolucionou também a questão do tomismo na Inglaterra. Por quê? O subtítulo dessa encíclica, se eu não me engano, é Para a Restauração da Filosofia Cristã sobre os Princípios de São Tomás de Aquino, alguma coisa assim, corrija se eu estiver errado, está certo? E aí ela é uma carta curta, onde o Papa está falando que a educação cristã está se perdendo, a filosofia cristã, e que o retorno dela perpassa pela recuperação das ideias do doutor Angélico, né, do São Tomás de Aquino. E essa encíclica bate na Inglaterra com força também. Ela é muito querida nos movimentos cristãos, e até porque a questão da propriedade como direito natural muito vem da questão de São Tomás de Aquino. E aí, o ponto que eu quero tirar dessa encíclica é o seguinte: São Tomás de Aquino estava tão em alta nessa época da Inglaterra, sobretudo nos lugares onde Chesterton e Belloc frequentavam, que é meio difícil você dizer o que vem primeiro, se é a influência do tomismo, se é a influência da Rerum Novarum. E aí um negócio que complica mais ainda, porque a Rerum Novarum é uma encíclica altamente tomista. A Rerum Novarum é quase tipo, um movimento social dentro do tomismo. Assim. A encíclica é quase toda citando São Tomás de Aquino. E da Rerum Novarum, isso já foi um tema falado, mas só para a gente citar alguns pontos aqui, o distributismo tira, por exemplo, a questão da antropologia social, tira a questão do homem como ser social também, que também não é essa questão da dimensão social que o socialismo vê, que o homem é um animal exclusivamente social. Não, a questão é a seguinte: o homem ele tem que atingir a plenitude dele como indivíduo. Só que para atingir essa plenitude ele precisa de sociabilidade, então ele precisa de uma família, ele precisa de um corpo. E aí o que tanto São Tomás de Aquino vai dizer, quanto o Papa Leão XIII nesse encíclico, quanto os distributistas, é um negócio que Aristóteles já dizia também, quando ele fala do animal político, que é que a felicidade do homem perpassa pelo bem comum, porque para o homem estar bem, a família dele tem que estar bem, a cidade dele tem que estar bem, a polis, no sentido aristotélico. Então, não é o bem social, no sentido socialista, mas também não é o bem individual, exclusivista do liberalismo. Né? É uma questão de bem individual que perpassa pelo bem social. Essa é uma das questões importantes. Tem o princípio da subsidiariedade também, que em linhas gerais a instituição maior, ela não tira a autonomia da instituição menor, mas ela se coloca em subsídio, em ajuda à instituição menor quando essa precisa. Então, assim, o Estado ele não pode interferir na família de modo a tomar a autonomia da família. Mas se a família estiver passando por dificuldade de subsistência, por exemplo, é obrigação do Estado se colocar em ajuda à família. E aí isso vai sempre diminuindo a instituição maior para menor. O Estado ajuda, no nosso caso aqui, o Estado também, né? O governo federal ajuda o Estado ajuda a cidade, que ajuda a comunidade, que ajuda a família, e o pai tem a obrigação para com o filho, né? Que é a instituição maior para menor. Esses são alguns princípios que surgem das questões ali, tem vários outros que já foram tratados em outra palestra. E além dessa questão do contexto ali da Rerum Novarum, do movimento de Oxford, você tem um outro ponto que ele é
fundamental para o surgimento do distributismo, e aí tem até uma divisão, assim, tem muitos autores que vão dizer que esse é o ponto fundacional do distributismo, que é uma discussão que acontece na revista New Age, entre os anos de 1907 e 1908. Essa revista New Age, ela é um órgão de publicação da Sociedade Fabiana, que é aquele socialismo fabiano que a gente tanto conhece, né? Que é o socialismo que acredita, ele vem daquela questão do general Quintus Fabius, se eu não me engano, e ele vai dizer que, tipo assim, combate direto nunca é a melhor estratégia de guerra. Você tem que espreitar, encurralar, implodir as instituições, mas nunca combater de forma direta. O socialismo fabiano, ele vai fazer mais ou menos isso, né? Ele vai adentrar no Estado por meios culturais, nem tanto por embate de ideia política, né? E aí essa revista New Age, ela é um órgão de publicação dessa sociedade fabiana, ela é um órgão de propaganda dessa sociedade. Só que o Chesterton e o Belloc, eles têm uma juventude socialista também, porque na Inglaterra todo mundo é meio que socialista nessa época. O Chesterton até vai dizer isso nos textos dele, que o capitalismo era muito ruim, assim, a desigualdade era muito vigente. E o que ele via combatendo o capitalismo era o socialismo. Então ele achava que ele era socialista também, porque ele não gostava do capitalismo. E aí depois ele vai descobrir que não, e até nesse debate aqui, ele vai descobrir que dá para ser contra o capitalismo sem ser socialista, né? Mas, em linhas gerais, o Belloc e o Chesterton, eles são convidados para escrever essa revista, eles já tinham publicado artigos antes. E nessa revista já escrevem o H.G. Wells e o George Bernard Shaw, dois grandes da literatura socialista. Né? E nesse debate, o primeiro texto do debate é do Hilaire Belloc, e aí ele vai dizer o seguinte, assim, no primeiro parágrafo: olha, eu tenho certeza que essa revista, ela tem bons princípios, ela é uma revista honesta, eu concordo com os princípios debatidos aqui, no tocante à Inglaterra precisar de mudança. A Inglaterra realmente precisa mudar, mas a mudança que eu proponho não é essa que vocês estão propondo aqui. E aí começa um debate, aí o Wells responde o Belloc, o Shaw responde o Belloc, e o Chesterton entra no meio do debate também, e aí formam dois corpos ali, dois corpos. Um corpo socialista que está defendendo as questões do socialismo, e o Belloc e o Chesterton estão contestando o socialismo, sem, porém, dizer que eles estão fundando um novo movimento social, eles só estão se contrapondo às ideias. E aí eu separei aqui duas citações que eu acho que são legais. Essa aqui está no segundo texto do Hilaire Belloc, que é onde transparece bem aquela ideia que a gente estava discutindo da autêntica antropologia, né? O Hilaire Belloc vai dizer. O homem, isso está no meio do debate, tá? Uma revista socialista. O homem, para ser normalmente feliz, toleravelmente feliz, deve ser proprietário. Afirmo que nenhuma família ou outra subunidade do Estado pode viver uma vida tolerável sem possuir de modo privado um mínimo dos meios de produção. E aí ele já está batendo muito de frente com o pessoal socialista. Porque a propriedade para eles tem que ser privada, não tem jeito. E aí o Chesterton, em outro trecho, entre isso acontece o seguinte: o Shaw, o Wells, ele não acredita que os caras estão se contrapondo ao ideal deles, assim, até porque não tem um outro ideal para eles aderirem. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, o que estão fazendo Chesterton e Belloc? Se o nosso ideal não é bom, ele escreve com essas palavras mesmo, se o nosso ideal não é bom, se o capitalismo não é bom, será que eles estão fundando outro ideal? Quer dizer, ele escreve isso com desdém. E aí o Chesterton vai dizer no último artigo dele: meus olhos estão fixos em outra coisa, uma coisa que poderá mover-se ou não, porém, caso se mova, afastará o socialismo com uma mão e o terratenentismo ou o capitalismo com a outra. Ou seja, ele se coloca entre o capitalismo e entre o socialismo, ele não é nenhuma coisa nenhuma. É interessante, eu acho que eu tenho essa outra situação aqui, que o Shaw, nesse primeiro momento, ele vai dizer que o Chesterton, olha o que ele escreve. Ele está falando, em outras palavras, que o Chesterton, ele não sabe o que ele está fazendo, que ele só está seguindo o Belloc. Porque o Chesterton, ele realmente tinha uma admiração muito grande pelo Belloc. Ele diz assim, o Chesterton é capaz de fazer sacrifícios com facilidade, Belloc não. A consequência disso
é que para coordenar os movimentos de Chester Belloc, que é o jeito que eles chamavam os dois, porque eles eram muito próximos, que para coordenar o movimento de Chester Belloc, que é a grande fera que constituía os dois, Chesterton tem que fazer todos os sacrifícios intelectuais solicitados por Belloc. Chesterton disse, por respeito a Belloc, que acreditava literalmente na história da Bíblia, sobre a ressurreição. Pelo mesmo motivo, também disse que não é socialista. E aí, nesse debate, enquanto eles estão se contrapondo, o ideal distributista está surgindo. Mas o ideal distributista ele só vai ser formulado, sistematizado, como eu disse para vocês, em 1913, no Estado Servil, que é o livro do Belloc, e é esse livro que dá para ele o título de fundador, formulador das ideias distributistas. E ele leva isso até o final, tá? Ele escreve mais alguns livros sobre o assunto, e em todos ele tem um caráter doutrinário, assim. Ele vai retomar aquela primeira crítica, aquela questão dos modos de produção, ele retoma isso em todos os livros, mas aí ele vai sempre aprofundando, assim. Tem um livro que é muito interessante, chama The Crisis of Our Civilization, As Crises da Nossa Civilização, que é do Belloc. Esse livro é de 1937, e esse livro guarda algumas especificidades, assim, sobretudo porque ele está escrevendo depois de uma crise do capitalismo, ele está escrevendo depois de uma União Soviética que já constitui uma potência econômica, então frustra as primeiras opiniões dele sobre o socialismo, mas ele está escrevendo um ano depois da morte do Chesterton. E nesse livro ele segue nesse caráter doutrinário, assim, e aí ele já dá um passo adiante, né? Se no primeiro ele vai dizer o que é o distributismo e como o distributismo deve viver o capitalismo e o socialismo, nesse segundo ele atualiza as questões e aí ele vai um pouco mais para a questão da religião, né? Porque o Belloc ele cita muito pouco, mas uma das poucas citações que ele faz nesse livro é que uma vez durante uma missa o cardeal Manning disse que todas as guerras são, em última instância, guerras religiosas. E aí, para ele, na análise histórica que ele faz, é que o capitalismo é um problema que veio da heresia protestantista, e esse é o termo que ele usa, heresia protestante, e o comunismo, o socialismo, nesse primeiro momento eles estão falando socialismo, no segundo momento já é comunismo por causa da Rússia. O comunismo ele surge do ateísmo que vem dos contra-revolucionários ingleses do século XVII. E aí Marx para ele não inovou nada, só que o Capital do Marx, assim como a origem das espécies do Darwin, eles só somaram um contexto que já era de ateísmo crescente. E aí, vamos falar um pouquinho das críticas ao capitalismo, a crítica que ele faz, né? E aqui, como a gente está falando de origem, eu só estou falando da primeira, tá? E é importante a gente pensar que essa crítica ela foi feita em 1913, ela foi publicada em 1913, e ele está se dirigindo sobretudo a esse capitalismo que gera essa questão social, um capitalismo industrial. Você não tem muita lei trabalhista, você não tem nem difundida a figura do gerente, assim, para vocês terem noção. Você tem o proletário, a fábrica, o capitalista, dono da fábrica, e no máximo uma figura do supervisor, assim. E aí, de fato, são aquelas questões desumanas que geram várias críticas, não só dos socialistas, mas também de minhas figuras da igreja, né? E aí, o que ele está dizendo nesse primeiro momento é que o capitalismo que está surgindo ele tem uma tendência ao monopólio. O capitalismo que ele está enxergando é um capitalismo que vira monopolista porque as fábricas que estão surgindo estão destruindo as questões das manufaturas, as grandes lojas que estão surgindo estão destruindo os pequenos comerciantes, então é esse capitalismo que ele está falando. E tanto o Belloc quanto o Chester também é interessante isso, que eles usam termos que estão nos debates ali, mas eles sempre conceituam, para não se misturar com o debate que está ali. E o capitalismo, para ele, é o sistema econômico, é assim que eles conceituam ambos, o sistema econômico onde a propriedade dos meios de produção está detida na mão de muito poucos. E a massa que constitui o Estado, ela só tem acesso à riqueza que sai desses meios de produção por meio de salário. Esses são os proletários. Proletário não é um termo marxista, tá? Os clássicos já usavam a questão do proletariado, e o proletário quer dizer, em outras palavras, aquele que só tem a prole. Tipo
assim, o cara que só tem a família, ele não tem riqueza, ele só tem família. Então, como ele só tem a prole, ele é o proletário. E aí a questão para o Hilary Belloc vai ser o seguinte: esse capitalismo monopolista que está surgindo aí, ele é estável. Em algum momento, ele vai ter que ser substituído por um sistema estável, por um sistema que supra essas questões. E aí as opções vão ser o socialismo, que é o caminho mais rápido que ele está vendo, porque já tem uma figura de socialismo ali que já tem um socialismo em expansão, né? E também por causa daquela questão que a gente tratou no início, de que do capitalismo para o socialismo, nessa visão deles, muda muito pouco, né? Só muda o dono da empresa, que era o capitalista e vai ser o Estado. E por uma questão de distribuição da pequena propriedade, você precisa de uma mudança de mentalidade, uma mudança filosófica, uma mudança antropológica. Isso vai levar algumas gerações, assim. Então a tendência é que o socialismo substitua o capitalismo quando esse vira ruído. E aí a questão da estabilidade ele vai colocar em duas tensões principais, assim. Ele cita algumas outras em outras obras, mas nessa primeira são as duas primeiras. As duas tensões que ele vai citar são a discrepância entre as leis e os fundamentos morais e a realidade e a falta de segurança. E aí nessa primeira discrepância ele está dizendo o quê? Os fundamentos morais da sociedade, aqueles que constituem as leis, o direito da sociedade, o ideal de justiça, ele trata a sociedade como se todos fossem possuidores, felizes, ricos, todo mundo tem propriedade. Tanto que a proposta da lei é punir quem rouba uma propriedade de outra pessoa. Mas a lei ela não está ligando para aquela pessoa que não tem propriedade. E aí, quando... Vou achar aqui, desculpa, gente. Quando a lei ela só trata a propriedade nesse sentido mais positivo, né? Como se na realidade todo mundo tivesse uma propriedade e a lei só precisasse regular as coisas que já estão postas, a lei ela acaba se tornando um mecanismo de proteção daqueles que detêm a propriedade, porque ela não é uma lei ativa em relação àqueles que não detêm. E aí, quando você tem muita gente que não tem propriedade, mas tem liberdade política, ela tem liberdade política, mas não tem liberdade econômica. E aí, para exercer essa liberdade política, a pessoa fica refém da liberdade econômica, porque pensa numa questão de coronelismo aqui, vamos trazer para o Brasil. O que a gente tem no coronelismo? Gente que tem liberdade política, que tem direito de voto, mas não tem liberdade econômica, então ela vota em quem o coronel manda. E aí essa é mais ou menos a questão do Belloc, que assim, até para você exercer democracia, a democracia, você exercer o seu papel como cidadão, você precisa ter liberdade econômica, senão você está sempre exercendo esse papel para quem está te pagando seu salário, né? Senão você fica sem salário. E aí, tipo assim, a propriedade é um direito natural do homem. Todo homem tem dentro dele a necessidade de possuir algo. Isso é um instinto. Só que o homem só está tendo essa propriedade como instinto, assim. Então, ele tem a liberdade que ele não consegue colocar em ação. Ele não tem liberdade econômica. Ele tem uma lei que não regula para ele, uma lei que está fora. Vamos trazer para o nosso aqui, ele não pode jantar fora. Só que quem serve o jantar dele, tipo assim, só que ele é obrigado a servir o jantar de quem convida. Tem gente falando que eu tenho direito também, então uma hora isso vai estourar. E aí tem a falta de segurança também, situação de liberdade econômica plena, assim. O cara que não tem meio de produção, o que é assalariado, ele pode, tipo, ele não pode nem ficar doente. Então, assim, outro ponto da falta de segurança que eles apontam é o seguinte: o capitalismo, ele só, tipo, o capitalismo, ou até o socialismo, no sentido de o patrão, né, do proletário. O capitalismo, que é a questão que ele coloca, ele só compra os anos úteis de vida do proletário. Ele só compra o cara enquanto ele está produzindo. Ele está comprando o que o cara está produzindo, ele está comprando a força de trabalho. Quando esse cara é criança e não pode trabalhar, ele não está gerando riqueza. Quando esse cara vira velho e não pode trabalhar, ele também não está gerando riqueza. E aí qual é a segurança que esse cara tem? Nenhuma. E aí você tem um monte de gente, e aí você tem um salário
porque ele é desenvolvido para o indivíduo, ele também não é desenvolvido para a família, porque se só o patriarca da casa trabalhar, ele não consegue sustentar a casa. E aí você tem uma situação de falta de segurança que é sinistro, assim. E aí começam a surgir as leis trabalhistas, nessa época já tem um surgimento de uma lei trabalhista. E aí o que ele vai dizer é o seguinte: o capitalismo é instável e ele só pode se conservar por meio de medidas não capitalistas, ou seja, um sistema previdenciário, que aí vai dar riqueza, vai dar meio de subsistência, né, para quem não pode produzir, só que isso não é porque o sistema é bom, não, é porque se esse cara ele também não tem riqueza, ele não consegue consumir, então você gera um colapso do sistema de qualquer forma. E aí o capitalismo só pode se conservar através de medidas não capitalistas, ou seja, o sistema previdenciário. Já com o socialismo, e aí só para lembrar que a gente está falando do movimento que está surgindo, de uma ideia que está sendo desenvolvida em 1913, portanto antes da Revolução Russa, esses caras eles não acreditam muito que o socialismo vá conseguir estatizar os meios de produção não, tá? Pelo menos não naquele modelo que os socialistas estão propondo ali. Eles não acreditam que vai ter um Estado socialista, por exemplo. E aí ele vai dizer o seguinte: o máximo que os socialistas vão conseguir, se o socialista virar, tipo assim, tentar estatizar uma indústria pelo confisco, por exemplo, ele vai esbarrar em toda uma moral que é altamente tocada pelo princípio cristão da propriedade privada, e isso vai gerar embargo, vai gerar represália. Então, numa sociedade com princípios cristãos, é impossível você estatizar o meio de produção, por mais que ele já esteja concentrado, né? E aí o máximo que o socialismo vai conseguir, e aí ele faz uma distinção que é bem legal, assim, o Belo vai dizer o seguinte: o socialista sincero, o cara honesto, assim, o socialista honesto, o que ele quer é garantir segurança e o mínimo de subsistência para o cara que está sofrendo. E aí quando ele tentar estatizar uma empresa, e aí o contexto não permitir que ele estatize, ele vai se contentar se ele conseguir, por meio das intervenções do Estado, por meio legislativo, dar a segurança de modo previdenciário, ou até um subsídio, assim, um Bolsa Família da vida, se ele conseguir dar aquilo que os proletários precisam, porque aí já acabou com a tensão do sistema ali, você não precisa mais estatizar o meio de produção, você conseguiu dar subsistência para quem precisa. E aí esse cara vai se recolher na dele, vai trabalhar num sindicato só para fazer manutenção, o cara vai viver a vida dele. Mas aí tem um outro socialista que ele opõe ao sincero, que é o socialista orgulhoso, se não me engano o termo que ele usa, que ele fala que esse cara, o idealista, o socialista orgulhoso idealista, ele vai dizer que esse cara ele não está preocupado com quem quer, com quem está precisando das coisas, não. O que esse cara quer é assumir um cargo no partido. Ele fala com essas palavras mesmo. O que esse cara quer é assumir um cargo no partido, é virar um líder de movimento. E esse cara ele sempre se imagina, assim, na Revolução, o cara que gosta de pegar no megafone. Ele sempre se imagina falando para as massas, liderando o país. Então esse cara ele não está preocupado com o pobre, não. Então se um cara desse chegar ao poder, aí vai ser por meio da violência, não tem jeito. Ele fala isso, mas ele não acredita muito nisso, não. Para ele o que vai acontecer é essa regulação dos meios de produção para gerar aquilo. Só que aí, não sei se vocês perceberam assim, tanto para o capitalismo quanto para o socialismo, a saída é meio que um Estado servil. Por quê? O máximo que você vai conseguir é conservar o proletário na função de proletário com um pouquinho mais de poder de consumo. Então, por isso que o nome do livro é o Estado Servil. Por vias capitalistas, que vai gerar um socialismo mais eficiente que o socialismo, e ele é mais eficiente que o distributivo na geração de riqueza. Mas ele gera
disseminação de concorrência, distribuição da propriedade, só para dizer que em 1900, por exemplo, o chefe privado não vai estar engano 2 vezes isso, não é? E aí uma dessas vezes é que o Hitler. E a tendência era que o capitalismo era instável e ia ruir. Ele ruía, se regenerasse, começa a ficar meio triste. E aí o que ele vai dizer é o seguinte, que a vantagem de ser distributista, e aí é um negócio que os socialistas nunca vão poder dizer, é que eu posso ser distributista dentro de uma situação capitalista, porque tudo que eu preciso para ser distributista é respeitar a minha propriedade e respeitar a propriedade de vocês. E aí, qualquer vitória da propriedade, qualquer empresa que se torne uma cooperativa, qualquer propriedade que seja distribuída por qualquer meio, é uma vitória da propriedade, e a gente deu um passo em relação ao distributismo. Já o socialismo, ele não consegue estatizar. Qualquer passo em relação à conquista de um direito é uma briga até entre as correntes socialistas, tá? O pessoal mais radical vai dizer que é uma bobeira, por exemplo, você está brigando por direitos da mulher, porque o que interessa é tomar o Estado. Essa é uma briga deles assim. E aí, quando mais perto de conquistar um direito, quanto mais direito você conquista, mais você perpetua o sistema capitalista, você acaba com a estabilidade e o socialismo vira uma impossibilidade. Só que aí, em 1917, aí já falando sobre socialismo, em 1917, a União Soviética constituiu o primeiro país comunista, e até então os distributistas estavam usando o termo socialismo, eles não falam em comunismo até então. E aí eles ficam por um bom tempo sem falar em socialismo. Por quê? Nos primeiros anos, a Revolução Russa foi uma bagunça, assim, quem estava de fora não entendia nada. E a Revolução Russa não vira uma potência nos primeiros anos, assim, ela vai virar potência lá para 1928, assim, quando acaba a briguinha do Stalin com Trotsky, que é quando eles constituem um plano de governo, e aí tem a industrialização de alguns polos, e aí vira potência. Até então, para quem está fora da União Soviética, aquilo ali é uma grande confusão, assim, quem escreve bem sobre a Rússia é só o Max Weber, assim, mas é porque, pô, o cara também o cara escrevia Constituição, o cara fazia de tudo, assim. O Belo que está lá escondidinho na Inglaterra, não dá para ele saber o que está acontecendo. Né? Só que num primeiro momento, quando o Lenin chega no poder, por exemplo, ele não vai estatizar as coisas. Por quê? Porque o pessoal do campo da Rússia, eles querem a terra. E aí até um slogan do socialismo no início, que é terra para os proletários, né? Terra para o pessoal do campo. E aí eles distribuem terra mesmo. A franja da Rússia, ela está toda distribuída no início da Revolução Russa. Os caras estão dando terra mesmo. Que é isso que os camponeses querem. Eles não querem Estado forte, eles querem terra. Só que aí, isso em 1927, o Belo republica o Estado Servil, ele vai colocar inclusive isso no prefácio dele, que na edição de 1917, embora tenha acontecido a Revolução Russa, ele não teve que mudar nada no livro, porque a Revolução Russa não constituiu a estatização dos meios de produção, assim, o que ela fez foi distribuir terra. Só que aí, em 1928 a Rússia firma como potência, e em 1937, que é o outro texto que o Belo vai escrever, aquele que eu estava falando de Prazer dos Eixos, ele vai dizer que, de fato, a Rússia era o país menos propício para gerar o socialismo. Por quê? Porque os socialistas, essa citação aqui que eu até queria. Ó, essa aqui é muito legal, está no Estado Servil ainda. Ó. O Belo vai falar das ideias socialistas que estão circulando ali na época, ele vai falar do porquê que mudar de capitalismo para socialismo é tão fácil assim. Ele vai dizer o seguinte, ó, isso, e aí como isso é essa mudança da direção capitalista para o socialismo, isso é tanto verdade que a estrutura muda tão pouco que os coletivistas de uma classe mais estúpida falam com frequência em uma fase capitalista que antecede que é de uma fase capitalista como antecedente necessário de uma fase coletivista. Isso em 1930 vira regra, né? O Stalin fala do etapismo, assim, todo país que não desenvolveu a Revolução Burguesa, todo país que ainda não tem um polo industrial forte, ele precisa primeiro virar capitalista para depois virar comunista, porque o comunismo é a apropriação dos povos que já estão existentes. E aí o Belo está escrevendo isso em 1913, que a classe mais estúpida socialista fala dessa fase necessária de transição.
E aí quando ele chega lá em 1937, voltando, ele diz o seguinte: a Rússia era o país menos provável para o desenvolvimento do socialismo, porque você não tem industrialismo lá, você não tem indústria. Mas por que a Rússia conseguiu a estatização dos meios de produção? Que era uma impossibilidade na visão dele. Primeiro, por meio da violência, e segundo, porque na Rússia era o único país que não tinha uma mentalidade protestante, uma mentalidade cristã forte o suficiente para defender a propriedade, porque os cristãos ortodoxos que estão na Rússia, eles estão espalhados, e aí você não tem uma união em relação à defesa da propriedade. E aí, acho que era mais ou menos isso que eu programei falar para vocês assim no início sobre as origens do distributismo. Eu prometi meia hora, pessoal, eu acabei falando meia hora certinho. E agora eu queria ouvir as questões de vocês assim. E aí pode ser até a nível de debate, a gente bateu um papo sobre assim, foi uma das coisas que a gente se programou para fazer, que é muito mais um plenário sobre distributismo do que uma palestra, né? A gente introduz uma palestra e faz um plenário agora na fase final. E aí, é com vocês aí. No livro O Esboço da Sanidade, que foi, se não me engano, o único traduzido dele para o português que fala sobre o distributismo, ele diz que o capitalismo cresceu na cidade, mas não se desenvolveu no campo. E levando isso para os tempos de hoje, os sistemas de start-up, que são empresas pequenas, de custo pequeno, e o incentivo ao microempreendedorismo são formas de desenvolver o distributivo hoje, no nosso sistema hoje na cidade grande? Então, essa questão é muito boa, assim. Eu só vou ter que falar, gente, que eu estudei história, né? Então, a minha questão é muito mais o que o Belo e que o Chesterton falavam do que numa perspectiva de hoje, e até por conta dos meus limites acadêmicos, essa questão do acho, assim, fica só entre a gente, tá? Não fala que eu falei o que eu acho aí fora pra academia, pega meio mal. O cara tá filmando aqui. Mas beleza. Cara, então, esse livro, O Esboço da Sanidade, de fato, é o único do Chesterton traduzido sobre distributismo, e obra sobre distributismo é a única que o Chesterton escreveu. O distributismo ele transpassa a obra do Chesterton, e aí vai estar nos romances. A defesa da pequena propriedade vai estar em tudo que o Chesterton escreveu, mas sobre o distributismo foi esse livro, que na verdade ele é uma compilação de artigos. A gente lembra que a J.K. Rowling ela surge como corpo editorial em 1925, com uma edição piloto em 24. E esse livro, a primeira publicação dele é em 1927. Então esse livro ele reúne 2 anos de artigos do Chesterton sobre distributismo. E aí até no prefácio desse livro, ele vai dizer que é um tanto difícil você condensar os textos, porque são textos que estão inseridos em discussões que não cabem no livro, né? E aí até para o entendimento dos textos, você precisaria estar inserido nas discussões, assim. Mas sobre a sua pergunta de maneira geral, o Chesterton e o Belo, eles vão estar muito cientes de que a igualdade dos meios de produção é uma utopia, e eles não defendem igualdade, eles defendem distribuição. E a distribuição ela não precisa ser igualitária. Ele vai dizer, inclusive, assim, que... E aí é uma comparação muito interessante. Eu vou chegar na tua resposta, tá? Fica tranquilo. Mas é porque é uma boa para a gente abordar outros pontos do distributivo. Ele vai comparar a propriedade à mulher. Mas ele não compara a mulher à propriedade. Essa é uma inversão perigosa, tá? Se eu falar isso no meio... se eu falar isso não eu apanho pra caramba. Mas ele vai comparar a propriedade à mulher. Que ele vai dizer o seguinte, assim, se cada homem tem uma mulher, pô, beleza, é assim que a propriedade tem que ser. E se, numa mentalidade difundida, onde cada homem tem uma mulher, um cara, um bonitão, decidido pegar a mulher de todo mundo, esse cara vai enfrentar muito problema, assim. E até essa questão que ele fala, assim, que a difusão da propriedade, quando você construir uma mentalidade de propriedade, todo mundo vai ser contra a acumulação da propriedade. O cara que tentar acumular, ele vai realmente enfrentar problema. Mas o que eles querem dizer é o seguinte: qualquer vitória da propriedade num sistema capitalista, ela é uma vitória da propriedade, então ela é distributista. E o Chesterton e o Belo, tipo, o distributismo ele não é uma necessidade do governo. Você não precisa eleger um partido distributista
para um país se tornar distributista, né? Como distributista, eles vão entender as propriedades, os países ou as localidades onde as propriedades estão mais disseminadas. E aí, por isso ele vai falar disso no campo, né? O campo você não tem desigualdade, as questões vão estar mais bem resolvidas, e até aquela questão do que eu vi no início. Nas sociedades agrárias, geralmente você não tem desigualdade, e aí é muito complicado você ter um cara que vai acumular toda a propriedade, né? Mas, nesse sentido, assim, de que qualquer vitória da propriedade, ela é uma vitória do distributismo, sim. Eu acredito que a descentralização dos meios de produção, nesse sentido, até pela internet. A internet é muito boa para isso, assim, você consegue publicar um e-book sem editora, hoje em dia, por exemplo. Elas são, sim, vitórias distributivas, porque elas te dão a capacidade de você, ou eu, ou o nosso amigo, o Carlos, qualquer um conseguir os seus meios para subsistência sem a necessidade de um intermediário, que é um capitalista que só lucra em cima do teu trabalho, da tua ideia, da tua força de trabalho. Então, sim. Mas aí você tem uma questão do perigo também, que você vê assim nesses programas do Shark Tank, assim, um monte de gente está construindo propriedade na internet, o pessoal constrói loja, constrói polo, constrói site, e depois que atinge um certo nível assim, de valor, o pessoal vai lá e concentra a propriedade na mão de um cara que já tem. Né? Tipo assim, o cara constrói um aplicativo aqui no Brasil para facilitar transporte. Aí o cara vai lá no Shark Tank e vende pro dono do Uber. E aí, tipo, você mais concentrou a propriedade que distribuiu, entende? Então, se a mentalidade for favorável, você quiser distribuir propriedade, gerar riqueza familiar, é distribuidista pra caramba, assim. Mas aí quando o cara tem uma visão mercadológica da coisa, já não é mais distributivo. Não sei se vocês entenderam. Mais alguém? Eu queria saber, ele fala nesse livro do Belo, eles falam muito da ideia do distributivo, mas eu queria saber o que eles falam mais da implementação. Você falou agora da questão da mentalidade, né? Eu acho que se não tem essa mentalidade, não tem jeito, assim, você falou, as pessoas vão acabar cedendo a essa pressão do mercado e a coisa não vai andar. Mas, além dessa mudança de mentalidade, existiria alguma maneira de implementar isso? Assim, como seria feito isso? Então, vamos lá. Para essa questão, eu trouxe um slide só para essa questão, porque essa é uma questão que sempre surge, viu que eu trouxe. Em todo lugar que eu vou, eu tenho que responder essa questão, e é uma questão muito boa, assim. O Chesterton, no Esboço da Sanidade, é que passa despercebido, assim. Esse livro foi um desperdício muito grande da Eclésia, assim, então é um livro excelente, mas eles publicaram sem prefácio. E aí, até por essa questão, eles publicaram só com o prefácio que o Chesterton escreveu. E aí, por essa questão de todos os artigos ali estarem inseridos em debates maiores, você carecia de um prefácio que explicasse